Pertinências. Nem tudo é urgente, mas há coisas que são pertinentes. Ideias que fazem pensar, perguntas que fazem sorrir, respostas que às vezes complicam. Porque falar por falar é conversa. Falar com sentido é pertinência. Pertinências, onde a palavra tem lugar. Há quem diga que uma feira do livro serve para comprar volumes que se vão acumular de pó na mesa de cabeceira ou na estante lá de casa. Mas quem passou pela Feira do Livro de Portimão no passado dia 20 de junho sabe que, por vezes, os livros são apenas o pretexto. O verdadeiro rastilho é outro, o poder das histórias. A noite pedia precisamente isso. Com o cheiro a maresia a misturar-se com o aroma a papel impresso, o recinto encheu-se para uma sessão especial de storytelling. No palco, duas figuras que sabem perfeitamente que uma boa narrativa é a distância mais curta entre duas pessoas. James McSill, mestre da arte de estruturar enredos que nos colam à cadeira, e Júlia Domingues, que com a mestria de quem sabe ouvir, conduziu a moderação. O mote era simples, mas ambicioso. Como é que as narrativas nos emocionam e transformam ideias abstratas em experiências que guardamos na memória? Durante a conversa, desfez-se o mito de que o storytelling é uma ferramenta exclusiva de escritores solitários ou de publicitários de fato e gravata. Ficou claro que as histórias ligam-nos. São o tecido invisível que une quem conta a quem ouve. Transformam o comum em memorável. Uma ideia solta perde-se no vento. Uma história bem contada fica gravada no coração. Moldam o cotidiano. Da publicidade à forma como explicamos o nosso dia aos amigos, somos todos narradores em tempo integrado. Não somos apenas consumidores de histórias. Nós somos, na verdade, feitos dela. Foi este o sentimento que ecoou na plateia enquanto James McSill descodificava os segredos da comunicação e da criatividade. A sessão acabou por ser uma lufada de inspiração. Quem entrou ali à procura de um bom livro para as férias de verão saiu a olhar de forma diferente para o mundo. Afinal, a Feira do Livro de Portimão provou que a literatura não é estática e não existe só nas páginas. Ela ganha vida quando é partilhada, discutida e, acima de tudo, sentida. Ficamos com a certeza de que, enquanto houver alguém com vontade de contar e um público disposto a escutar, o poder das palavras continuará invencível. E Portimão, naquela noite de junho, foi o cenário perfeito. Mas vamos ouvir a conversa. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos estar aqui nos próximos minutos para ter aqui uma conversa na primeira hora com o meu amigo pessoal, James McSill. Vamos conversar um pouco sobre várias coisas, sobre várias ferramentas e várias épocas. E eu vou começar por apresentar aqui o James, uma coisa muito breve e muito informal. Eu acho que a melhor maneira de o conhecermos ou é falar diretamente com ele, ou então outra coisa ainda mais fácil é digitar James McSill na internet e terão acesso a toda a informação necessária. Aqui também temos os dados do James e mais à frente já passamos também os contactos. Então, eu e o James somos, antes de mais e acima de tudo, amigos pessoais há vários anos. Este senhor que se encontra aqui ao meu lado capitaliza mais de 50 anos de experiência, 52 para ser preciso, na área de storytelling, que é a área, efetivamente, que ele se tem dedicado, a área da comunicação e a área do desenvolvimento pessoal. Para quem associa o James aos livros, a carreira dele vai muito além dos livros, abrangendo o storytelling corporativo, a comunicação estratégica,
a mentoria de autores, a formação e desenvolvimento também em organizações. É um empresário internacional que tem a capacidade e o privilégio de trabalhar e desenvolver atividades não só em Portugal, mas também no Reino Unido, no Japão, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, na África. E, portanto, como temos pouco tempo, se calhar vou só ficar por estes. Trabalha em português e inglês, é nativo. Espanhol, portanto, ele vai sempre acrescentando o que Nihongo e japonês também, como podem verificar. E ao longo da sua carreira, ele tem colaborado em imensos projetos ligados tanto à literatura como à televisão, teatro, cinema, streaming, educação, mundo corporativo, muito agora, tem atuado muito no mundo corporativo. E o objetivo desta conversa não é tanto acompanhar a biografia, mas é termos, eu com ele, uma conversa privada e informal, aqui que ninguém nos ouve. Como tantas que temos. Como tantas temos, exatamente. A única diferença é que, efetivamente, em vez de estarmos os dois a comer scones, como tem acontecido, temos o privilégio de vos ter aqui à nossa frente. E é por isso que vamos... Nesta quarta estamos na rádio. Exatamente, e nesta quarta acabámos de saber que vamos estar na rádio a passar aqui algumas gravações. Então, o que é que eu quero conversar contigo, James? James, hoje eu gostava que tu nos explicasses, a mim já me tens explicado, mas queria que partilhasses também um pouquinho aqui com a nossa audiência esta parte desta evolução do que é que são as histórias e do que é que nós, a espécie humana, conseguimos fazer com essas ferramentas ao longo dos anos. Como é que usamos a criatividade? Perfeito. Uma coisa muito interessante, gente, é que a gente sempre acha assim, que as histórias, elas são algo que está aqui. E, na verdade, as histórias, elas são sempre o resultado de alguma coisa. E as histórias são resultado de dois fatores. O primeiro fator é o fator criatividade. Todo ser humano é criativo. A pessoa diz, eu não sou artista. Não tem de ser artista. Todos nós somos criativos. E depois é a instrumentalização para que esta criatividade chegue até outras pessoas. Então, a criatividade, ou a nossa capacidade de sermos criativos, ela nunca mudou, muito provavelmente nos últimos 220 mil anos. É interessante, eu escrevi um livro que está publicado aqui em Portugal, chamado Arte da Guerra no Storytelling. E quando eu abro o livro, eu digo que nós temos indícios de seres humanos a contarem histórias, a terem histórias criativas, há 120 mil anos. Só que 2 anos depois, descobriu-se um túmulo onde um ser humano foi enterrado com objetos. Então, ou seja, para que um ser humano seja enterrado com objetos, nós precisamos de uma cerimônia. Para haver uma cerimônia, tem de haver uma história. Não é uma cerimônia sem história. Então, a gente não sabe qual era a história, mas já havia uma história. Então, aí acrescentou-se mais 100 mil anos. Ou seja, sempre nós fomos criativos. E isso não mudou até os dias de hoje. O que mudou? Isso que eu queria falar para vocês e conversar com a Júlia. Foram os instrumentos para contar as histórias. Eu não vou fazer uma viagem a 220 mil anos, porque, como eu falei para vocês, a gente não sabe. Mas o que a gente já sabe? A gente sabe que os seres humanos, em algum momento, começaram a se comunicar. No momento que começaram a se comunicar, eles passavam as histórias de alguma maneira. Talvez uma das formas mais antigas de fazer isto foi por meio do movimento, que hoje a gente chama de dança.
tá? Por meio do gestual. Então, se alguém via um perigo, um tigre, dente de sabre, iria atacar o aglomerado humano, alguém fazia algum gesto e algum som, alguma coisa. Então, olha, aí vem tigre, dente de sabre. Tá? E isto foram durante milhares de anos. Até que um dia, e essa história parece inventada, mas ela é muito provável, até que um dia, digamos, um ser humano, ele encantou-se pela lua. E a gente sabe muito bem disto, porque todos nós nos encantamos pela lua. Eu não conheço nenhum ser humano que numa noite de lua cheia, se não houver luzes na cidade, a gente olha para cima, vê a lua e diz, não me importo com isto. Não, a gente se importa. Essa fascinação que nós temos. Imaginem há 100 mil anos a fascinação por esta bola de luz no céu que aparecia à noite. Num mundo em que não havia ainda, digamos, beleza como nós entendemos hoje, aquela lua talvez fosse uma das coisas mais belas que alguém pudesse ver. E quando o ser humano ele vê alguma coisa bela, ele quer levar para casa. Na época, talvez levar para a caverna. Tá? Eles faziam isso, digamos, a gente sabe que era uma sociedade um tanto mais machista, o macho da espécie encantava-se com a fêmea e queria levar a fêmea para casa. Não só a dele, mas muitas vezes matava o vizinho, se a fêmea do vizinho também fosse encantadora, queria levar. Só que a fêmea era possível levar, dava uma paulada e leva. Agora a lua, como estava lá em cima, sobe montanha, não dá para pegar a lua. Então, quando que o ser humano começou a criar o primeiro instrumento de contar histórias? Quando ele vê, digamos, um riacho, ou um lago, ou uma poça d'água, e ele vê a lua refletida, e na poça d'água há pedras, como a gente sabe até hoje. Vocês que moram aqui no Algarve, bem sabem que a pedra gasta pelo mar, ela fica redonda, como se fosse um prato. Então alguém disse, olha, eu não posso levar a lua, mas eu posso levar para casa este prato, esse disco branco que vai representar a lua. Então aí surgiu o primeiro instrumento de nós contarmos histórias. Recolher alguma coisa que está na natureza para representar alguma coisa que é intangível. E nós fazemos isso até hoje, quando escrevemos poesia, é assim. Então, isto foi a primeira coisa. Logicamente, quando a pessoa levou aquilo para dentro da caverna, uma outra pessoa chegava e ela não via a lua. Ela via uma pedra branca. E então ele tinha que encontrar uma maneira de dizer que aquela pedra branca representava a lua. Surgiram as histórias, surgiu um instrumento para contar história e surgiu a linguagem abstrata. E por ali, então, a coisa começou a se espalhar. Aí teve, digamos, um dia, isso agora já sabe cientificamente, em que alguém decidiu pôr as mãos no barro e tocar com as mãos na parede da caverna. Isso faz uns 35 mil anos. Isso, até tínhamos uma fotografia aqui para mostrar. E aí, das mãos não tem, mas tem essa aqui um pouco depois. Tá? Então, a pessoa punha na parede das cavernas a mão, e eu disse, mas o que é isso? Disse, olha, como as pessoas põem várias mãos, cada mão representa um ser humano. Então, ou seja, eles podiam dizer palavras como outro ser humano, podiam dizer palavras como multidão, podiam aglomerar as mãos de forma tal que já contava uma história de uma pessoa sozinha, de uma pessoa em companhia ou de uma pessoa num grupo. Ou seja, começaram a usar agora já dois instrumentos. A pedra, que representava a lua, e as mãos, que representavam os seres humanos. E o que é interessante é que, muito provavelmente, já naquela época, alguém deve ter dito assim, era melhor quando uma pedra representava a lua. Era muito melhor quando um galho representava já a floresta. E agora fica com essa coisa de meter a mão no barro e tocar nas paredes da caverna. Porque sempre há o conservador que tem medo do instrumento. Até porque
quando generalizou-se usar objetos para representar alguma coisa, aquilo espalha-se, as pessoas começam a ganhar status, quem tem a melhor pedra, quem pega a pedra no terceiro dia antes da lua começar a desaparecer, etc. Então, cria-se mitos e outras coisas mais a partir daqueles objetos. Aí vem alguém e diz, não precisa mais de objeto. Basta pôr a mão no barro e tocar na parede da caverna. Pois bem, aí alguém diz assim, sabe de uma coisa? Isso de tocar na parede da caverna, se eu mexer os meus dedos, eu posso representar alguma coisa. Então, além das mãos, começam a mexer os dedos e vão criar cabecinhas, bracinhos. Começaram a ver os animais, agora sim, agora se tu quiseres pode mostrar. Olha que interessante. Essa pintura tem cerca de 35, 40 mil anos. Alguém viu um bisão ou algo parecido e fez os traços para começar a contar a história. Aí vem de novo os conservadores, as pessoas que têm medo dos instrumentos. Assim, como assim? Era tão bom na época que, afinal de contas, era uma pedra na lua. Estava claro. A mão, mete a mão no barro, põe na caverna, é uma coisa clara. Agora vem a Maria da Silva, a Maria Uga Buga Silva Gulga, a passar uns traços na parede da caverna e representar um bisão, representar um touro. Quem quer ver touro sai da caverna e vê o touro, tem que olhar para a parede de caverna, ver o touro. Bom, era antes. Só que a gente não para na nossa criatividade, que é sempre ali vai. Agora pode voltar aquele outro slide inicial. Obrigado. Então, aí aquilo evoluiu, até que um dia alguém disse assim, não, olha, é o seguinte, se eu fizer tracinhos na parede da caverna, significa que aqui dentro tem desenhos, como se fosse uma banda desenhada, para as pessoas saberem o que se encontrava ali dentro. Naquele momento, nasceu mais ou menos a linguagem como nós conhecemos. Esses tracinhos que representam palavras, nós temos a língua mais falada no mundo, ou mais lida no mundo, que é o chinês. Então, no chinês, ainda nós temos o ideograma, que representa uma coisa. O japonês importou. Eu não sei chinês, mas eu sei um pouco de japonês. Então, o ideograma para chuva, literalmente é como se fosse um guarda-chuva com um pingo de cada lado e uma coisinha embaixo. Ou seja, esses tracinhos começaram a representar determinadas coisas. Aí vem o conservador contra as pessoas que tiveram criatividade. Criatividade é a mesma, instrumento. Mas que história é essa? Agora pega uma pedra, fica a raspar na parede da caverna para dizer que esses tracinhos representam a lua, que esse tracinho representa uma pessoa, que esse tracinho representa que dentro da caverna tem uma banda desenhada de uma caçada. Isso é um absurdo. Quem quer ver caçada, vê caçada. Não tem que ficar a ler essas coisas. Aí vamos dar um pulo na história. Avançou, tiveram os sumérios que começaram a escrever no barro, porque a pessoa disse, como assim? Agora, pararam de escrever ou desenhar na parede da caverna e agora faz um tablet de barro e levam a escrita para fora da caverna. Mas quem quer ver escrita tem que olhar, tem que vir para dentro da caverna. Já não basta a pedra da lua, já não basta os risquinhos ali. Agora inventaram de levar isso para fora. Isso não vai dar certo. Bom era o tempo que tinha que entrar na caverna para ver o que estava lá dentro. Só que vamos avançar um pouco mais. Surgiu o escrever no couro, o escrever no papiro. E os chineses descobriram que podiam imprimir os caracteres deles, que na época, até hoje tem cerca de 7 mil, na época havia 7 mil, 12 mil caracteres, são feitos carimbos. Eles arranjaram os carimbinhos, o chinês começou a imprimir, inventaram a imprensa, os alemães desenvolveram, e aí começou, mas como assim? Livro era uma coisa feita nos conventos, nas igrejas, havia pessoas que copiavam a Bíblia. Agora, quem quer ler, lê alguma coisa copiada. Agora vem alguém colocando uma letra do lado da outra, imprimindo. Como é que vai ser essa coisa? Toda a gente vai ter Bíblia? Que absurdo uma coisa. Toda a gente vai ler? Bom, era antes. Só que toda a gente começou a ler. A criatividade, a mesma. Os instrumentos,
começaram a evoluir. Tá? Vamos dar um pulo agora, quando eu já era nascido. Tá? Eu fiz uma coisa que os mais jovens de vocês talvez não saibam o que era. Eu fiz uma coisa chamada curso de datilografia. Tá? Eu vou explicar para os mais jovens o que é. Havia uma máquina de escrever que era física, ela não era eletrônica. A gente tinha que apertar o dedo, subia um haste, né, que batia com a letra numa fita. Tá? Algumas eram só pretas. Tá? Eu que vinha de uma família pobre, era só pretinho. Quem tinha mais dinheiro era preto e vermelho. Escreviam 2 cores. Tá? Então aí se podia escrever ali. Tá? Pois bem, isso, quando descobriram, quando a criatividade é a mesma, repito aqui, mas aí surgiu a tal da máquina. Os escritores passaram a escrever em máquina de escrever, porque na máquina de escrever a gente consegue escrever mais depressa, se tiver prática, do que escrever à mão. Tá? Na época, isto foi era um alarde, foi uma choradeira, foi uma briga, porque até hoje a gente utiliza em inglês a palavra manuscript, manuscrito, para dizer o manuscrito de um livro. As editoras usam isso até o dia de hoje. A Júlia vai mandar o manuscrito do seu livro. Manu, de manus, em latim, scriptum, escrever, escrito à mão. Tá? Ninguém escreve mais livro à mão. Tá? Mas como assim? A criatividade, ela vem ao escrever à mão. Se for na máquina, não é a mesma coisa. Como assim? Havia editoras em Londres e em outros sítios que não aceitavam manuscrito escrito à máquina. Manuscrito é escrito à mano, escrito à mão. Tá? Aquilo demorou um pouco, até chegou um pouco, as pessoas aceitaram. Logo depois, tá? E aí já eu trabalhava, eu tenho 7 décadas de vida, ela falou 52 anos nessa estrada. Quando eu comecei a trabalhar, surgiu uma máquina chamada máquina de escrever elétrica. Tá? Que também é uma coisa que os mais jovens não vão saber o que é. Parecia uma máquina dessas antigas, só que agora já era eletrônica. Na máquina de escrever elétrica, o que a gente escrevia ficava numa fita que, ou no início era uma fita com uns furinhos, depois já era uma fita que parecia uma fita magnética, que se chamava. Tá? Pois bem, então eu podia escrever alguma coisa, e aí eu premia um botão, e aquela máquina reproduzia várias vezes aquilo que eu escrevi, era só pôr mais papel. Tinha até algumas que tinham era como se fosse um pergaminho de papel, e aquilo ia saindo tudo impresso, às vezes com uns pontinhos, era um jeito de escrever. E as pessoas começaram a reclamar. Tá? Criatividade é a mesma, aí vem o instrumento novo. Como assim? Tá? Agora, a Júlia primeiro parou de escrever à mão. O Manuscrito que passou nessa coisa de máquina de escrever. Tá? Que ela usava aquele papel que podia escrever 2 ou 3 vezes, né? Ficava a cópia. Só que a última já não dava mais para ler. Né? Agora o que vai fazer? Ela vai passar o dia inteiro a imprimir o manuscrito dela, vai mandar para não sei quantas editoras. As editoras não aceitavam manuscrito que fosse impresso em máquina elétrica. Porque isso aí foi para todas. Tá? Então, uma aceita para publicar, aí vai concorrer com a outra e tudo mais. Tá? Aí o mundo evoluiu. Tá? Aí já era 1985. Já havia computadores, eu comecei a trabalhar em 81, e já tinha a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, já tinha uns computadores que a gente fazia uns furinhos nos cartões, né, para produzir textos, dicionários, etc. E aí, em 85, eu estava numa reunião, eu ainda era júnior na empresa, e eu disse, olha, um dia desses, tá, eu sempre fui um fã de só abrindo um parênteses, ainda sou um grande fã de uma série de televisão chamada Star Trek, Jornada nas Estrelas. E como fã, numa reunião, eu disse, olha, um dia vai chegar que vai haver uma TV, feito um ecrã, que a pessoa vai carregar na mão, e o livro vai aparecer ali. E aí sim, aí foi uma coisa muito séria. Eu trabalhava numa grande editora, e eles disseram, olha, não podes falar isto, porque tu estás a denegrir o nosso campo de trabalho. Não pode ser uma coisa dessa, que um dia não vai mais haver um livro físico, que a pessoa vai ler o livro num ecrã.
E eu lembro que um dos executivos pegou e disse assim, James, olha, há coisas que a gente não diz porque é como dizer que alguém vai morar em Alpha Centauro, que era a estrela lá daquelas estrelas da série. Tá? Não pode dizer isso, porque tu vês, a televisão, tá? Ela tem como se fosse ele usou a palavra, perdão pela expressão em inglês, ele usou a palavra as, como se tivesse uma bunda, usando o português brasileiro, para trás. A televisão era assim, era uma coisa imensa e um ecrã pequeno na frente. Como é que alguém vai carregar um ecrã? Tá? Não dá, isso não existe. Tá? Tem que se parar com isso. Eu parei. Tá? Logicamente, as coisas evoluíram. Tá? Quando chegou por volta de 1999, surgiu a ideia do e-reader, tá? Do Kindle e outras coisas mais, e a coisa foi. Tá? Pois bem, então, sempre criatividade, a mesma. Os instrumentos para expressar a criatividade começaram a se multiplicar. Tá? Agora vai ser o fim do livro. Agora, com essa coisa de ler no ecrã, fim do livro do papel. Não, se vocês vão ver as estatísticas, muita gente lê em e-book e lê em papel. Tá? E o bom é que, por meio do e-book, o livro se popularizou. Eu posso publicar um livro, digamos cá em Portugal, ele pode ser comprado no mundo inteiro. Tá? Então, democratizou a leitura. Tá? E, logicamente, no início desse processo, lá estavam os conservadores. Né? Não, para ler livro, a gente precisa sentir o peso do livro na mão. Eu adoro sentir o cheirinho do livro. Eu acho ótimo. Se a pessoa tem 20 euros para comprar um livro, compre e passa a noite inteira cheirando o livro. Não tem problema nenhum com isso. Agora, como a Júlia falou, eu trabalho não com livros, mas com cinema, na verdade com streaming, na África. Agora estamos a filmar mais uma série no Quênia. Eu estou no Quênia, vários dos meus amigos, os atores, etc., eles têm dinheiro para comprar um livro e passar todo o tempo cheirando o livro. Tá? Só que a maioria das pessoas no Quênia não tem dinheiro para comprar um livro. Tá? Eu não sei quanto é o salário mínimo no Quênia, mas não deve passar de 60 euros por mês. Tá? Então não dá para gastar 20 num livro. É impossível. Agora, no Quênia, eles todos têm um telemóvel. Porque o Quênia deu um pulo de não haver fios de cobre para um telefone. A África tem sistemas de telefonia móvel, sistemas maravilhosos. Tá? Resultado, eles podem ler um livro no Kindle. Tá? Então, consequentemente, aquelas pessoas que não podiam pagar $20 por um livro para passar a noite cheirando, eles podem pagar 50 centavos de dólar, ou 50 cêntimos de euro, e eles têm o mesmo livro para ler. Tá? Então, ou seja, de novo, aquilo deu um pulo. E surgiram, então, nos últimos anos, só para concluir essa explicação, essa nossa viagem pela história da criatividade humana e os instrumentos, um instrumento chamado inteligência artificial. Faz uns 2, 3 anos que surgiu. Tá? E é tão interessante, os conservadores... Tá? Eu digo assim, uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser idiota. Tá? Idiota não no sentido ofensivo, mas assim, aquela pessoa que tem uma deficiência para compreender as coisas. Ou, digamos assim, o ignorante. Ignoramos no sentido de não saber o que é. Tá? Então, o ignorante ou o idiota, ele acha assim, a inteligência artificial agora, tá, ela vai escrever um livro para mim. Eu digo, não, com licença, a inteligência artificial, ela é um instrumento. Tá? Aquela máquina de escrever, aquela que a haste fazia clique, 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 ela não escrevia, ela só maximizou a velocidade em que um livro podia ser escrito. Então, a Júlia conseguia escrever um livro por ano, agora ela conseguia escrever 2, graças à máquina de escrever. Quando foi a tal da máquina que ela premia um botão e imprimia, a coitada da Júlia, que escrevia já 2 livros por ano, mas demoravam para ser publicados, agora ela podia imprimir várias cópias, mandava para várias editoras, e aí ela acabava por escrever 4 ou 8 livros por ano. E por ali a coisa foi, tudo isso foi ficando mais barato. E agora, com o surgimento da inteligência artificial,
é a mesma coisa. Ela é um instrumento para a criatividade. Tá? Porque observe o seguinte, se a Júlia fosse escrever com a máquina de escrever antiga, o livro, a ideia, aquilo que queria ser, que tinha de ser dito, que queria que fosse dito, era uma mensagem de um ser humano para um outro ser humano. E a mesma coisa tem que ser hoje feita com a inteligência artificial. Eu não posso chegar para uma inteligência artificial e dizer assim, olha, escreve aí um livro para mim, faz favor. Até vai escrever, mas aquilo não serve para nada. Ou seja, nós temos instrumentos que maximizam a nossa forma de escrever. Só que, aí surge uma coisa muito interessante com a inteligência artificial, é que, por um lado, a criatividade permanece, a criatividade humana permanece humana, e muito provavelmente assim vai ser. Mas esse novo instrumento, ele tem a capacidade de fazer análise daquilo que nós já criamos, que não é diferente, por exemplo, de quando eu comecei a minha carreira. Eu comecei em 1981 a ver textos e a criticar e a ver se aquilo estava bem escrito, se aquilo era passível de ser publicado, e eu fiz isso até há 3, 4 anos. Então foram 48, 49 anos a fazer isso, porque não havia uma máquina que fizesse. Se bem que no Microsoft Word, no Word, se há problemas, né, de grafia, etc., fica em vermelho. Eu já usava aquele instrumento desde que surgiu a correção do Word, mas era pouca coisa, precisava de uma pessoa. Agora, as máquinas conseguem fazer isso. Tá? Então, agora sim. Então, quando alguém, digamos, vai usar a inteligência artificial, escreveu alguma coisa, eu posso utilizar esse instrumento, em primeiro lugar, como corretor. Tá? Quando a gente tinha aquela máquina de escrever antiga, havia como se fosse um vidrinho, um pequeno pote de uma tinta branca, que quando a gente errava, punha um pincel ali dentro, tá? E a gente pintava na folha e escrevia por cima. Tá? E hoje, nós temos, por exemplo, essa máquina, esse instrumento, a inteligência artificial, que eu posso pôr um texto ali dentro e dizer assim, olha, poderias corrigir o meu português? Tá? E eu posso hoje fazer uma coisa interessantíssima, porque eu posso escrever um texto que tem que ser meu. A inteligência artificial não vai criar nada para mim. É o que eu quero dizer para alguém. Né? E dizer, olha, poderia corrigir este meu texto para que ele pudesse ser lido no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, onde eles falam português gaúcho. Em segundos, está à minha frente. Agora eu gostaria que esse artigo fosse lido nos Açores. Pode ser nos Açores, na ilha de São Miguel. Em segundos está na minha frente. Eu quero que seja lido em português paulista, está ali. Eu quero português lisboeta, vai estar ali. Ou seja, é incrível, eu posso fazer isso com a maioria das grandes línguas do mundo, que infelizmente não agloba. Hoje em dia fala-se no mundo cerca de 7.000 línguas, e infelizmente dessas 7.000 não é possível fazer isso em 7.000 línguas. Mas é possível, felizmente, fazer em português, que é, com exceção do chinês, que não é uma língua falada, é escrito, né, porque o chinês tem várias línguas que se escreve daquela maneira, o português está, dependendo de como vemos isto, é a terceira língua mais falada do mundo. Então, em português, há todos esses benefícios que nós podemos fazer ao usar a inteligência artificial. E, de novo, então os conservadores, primeira coisa, começam a dizer mal da inteligência artificial. Quando eu digo isso, muitas vezes assim, com licença, toque, toque, toque. Né? Abre a tua cabeça, meu amigo, abre a tua cabeça, minha amiga. Né? Olha a parvoíce que tu estás a dizer, porque tu estás a confundir um instrumento com a criatividade. A criatividade, ela vai ser sempre um humano que tem alguma coisa para dizer para um outro humano. E mesmo que esse instrumento fique extremamente poderoso, nunca um instrumento não humano vai ter alguma coisa para dizer para um humano.
É impossível. Talvez uma máquina consiga escrever para outra máquina, ou talvez nós tenhamos, num futuro não muito distante, faz de conta que eu estou em 1985 de novo a dizer parvoíces, em que num futuro distante nós podemos ter uma peça de arte e que vai haver uma marca. Isso é uma peça de arte que parte de um ser humano para um ser humano, ou isso é uma peça que parte de uma máquina, que é uma abstração daquilo que é humano, que pode também agradar um ser humano. Tá? Que não há problema nenhum, mas isso vai ser marcado e a pessoa vai ter uma escolha. A outra coisa é que eu falei para vocês, só para concluir, que é a democratização das histórias. Tá? Enquanto lá na caverna não era democrático de forma nenhuma, porque se eu punha as mãos na minha caverna, era para mim, para minha fêmea, para minha prole, enquanto eram crianças, porque depois também a prole tinha que sair fora da caverna. Talvez para o chefe do meu bando, alguma coisa assim, mas era algo muito privado. Tá? Isso foi se democratizando e talvez no futuro, daí não tão distante, possa haver uma máquina em que eu diga, olha, hoje eu quero ler uma história de amor. Tá? A minha esposa acabou de abandonar-me, eu abri a janela aos prantos para tomar um ar e o meu vizinho gritou, fecha a janela, cornudo. E aí então eu vim para dentro de casa muito triste. Tá? E agora eu quero ler alguma coisa. E essa máquina produz uma história com base em outras histórias que humanos já escreveram sobre um outro ser humano cuja mulher o abandonou e o vizinho o ofendeu. Tá? Então eu vou ler aquela história que vai ser uma leitura só, muito provavelmente num documento eletrônico. Tá? E para concluir, concluindo mesmo, tá? Eu utilizo muito no meu trabalho aqueles óculos de realidade virtual. Então, quando a gente entra na realidade virtual, eu posso ter um livro dentro da realidade virtual, que é um livro eletrônico. Então, se eu quiser, eu posso ler, ponho meus óculos, e aí eu vejo um livro na minha frente, eu posso ler, folheá-lo, tá? E aí vem uma pergunta. Né? Lá no meu mundo virtual, quando eu estou a ler aquele livro é um livro como se fosse de papel ou é um livro digital? Porque para mim, naquele mundo, ele é de papel, ele não é digital. Tá? E se eu quiser, tá? Hoje, eu já posso fazer isso com o meu... eu tenho 2 desses óculos, tenho um que é bastante avançado, em que eu posso pôr como se fossem pequenos frascos. Tem cheiro a baunilha, eu pus baunilha, lavanda, tem uns 4 ou 5 cheiros. Tá? E se eu for caminhar numa floresta, eu literalmente, aquilo esquenta uma resistência ali dentro. E eu posso sentir aquele cheirinho no ar. Eu posso ter um ventilador que liga e desliga, e eu posso sentir o ar da floresta, uma brisa. Tá? Quando eu estou dentro da realidade virtual, aquilo é real. Tá? Então, ou seja, essa barreira está a desaparecer e as pessoas do futuro, por meio desses instrumentos, vão usar a criatividade, aquela que começou há 220 mil anos, para terem histórias feitas para si mesmos. Então vai haver a história autoral, a história que a Júlia quer nos contar, a história que eu quero contar para mim mesmo e várias outras histórias. Então, eu vejo assim, cada vez que alguém fica com medo dos instrumentos, eu digo, meu amigo, acorda para a realidade, não tenhamos medo dos instrumentos, aprendamos a usar os instrumentos. Porque ao usar os instrumentos é que a nossa criatividade, que aparentemente não tem fim, vai aflorar mais ainda. Júlia. Obrigada, James. Dou-te 1 minuto para respirares. Vai. Eu estava aqui a ouvir. Eu comecei na zona do escrever no papel, depois passei para a máquina de escrever. Tu passaste por vários processos e por vários instrumentos. Sim, tu tens 23 anos, eu tenho 70. Exato. Era bom, só que não. E o que eu agora te queria perguntar é, de todas estas ferramentas que nos tens falado, quero-te fazer uma pergunta muito sincera. Qual é o fio condutor que é igual sempre? Ou seja, o que é que está por trás disso? O que é o bastidor da história? O que é que permanece? A criatividade. A criatividade é humana e não tem como deixar de ser humano. Só que nós temos que cuidar, porque a criatividade humana, eu falei isso lá no começo, ela tem ligação com a linguagem humana.
Então, eu só vou, assim, 30 segundos a falar um pouquinho. Eu sou linguista de formação. Então, a linguagem humana, para vocês verem, a sentença de qualquer língua humana, já nós nascemos com a capacidade de pensar num sujeito, num verbo e num complemento. Então, a língua portuguesa, normalmente, é uma língua que é sujeito, verbo, complemento. A língua alemã é sujeito, complemento, verbo. A língua japonesa é sujeito, complemento e verbo, ainda mais do fim do que o alemão. O chinês, por incrível que pareça, partilha com o português, né, que é sujeito, verbo, complemento. Por ali vai. Toda língua humana é assim, não tem outra saída, já nascemos com isso. Então, só para dizer que a linguagem humana, ela tem uma estrutura. Não é eu chegar e dizer qualquer coisa e comuniquei. Não é assim que funciona. A mesma coisa as histórias, né? Nós não podemos contar uma história de qualquer jeito. Então, eu posso ajudar alguém a ordenar a sua criatividade para que ela seja compreendida pelo cérebro da outra pessoa. Perfeito. E é isso que é imutável, por assim dizer. Exatamente, a gente chama da estrutura da história, né? E aí, então, que vem também um problema, Júlia, que para o público em geral é uma coisa interessante, porque as pessoas acham, quer dizer, as pessoas e autores acham isto, né? Que um livro, ele nasce pronto. Tá? Eu já vi autores dizendo assim, James, eu vou escrever um romance, tá? Eu vou começar pela última palavra e vou terminar. Vou começar pela primeira palavra, né, e vou terminar na última. Então a pessoa acha que escrever um romance vai escrevendo, aquilo já sai pronto. Tá? E não é assim que funciona. Tá? Para escrever um romance é uma coisa extremamente complexa para ordenar. Tá? Num romance, num filme, numa peça de teatro, nós temos uma coisa chamada cena. E é aqui que eu vejo, por exemplo, quando pessoas oferecem curso de escrita criativa, eu já fico com um frio na barriga. Porque eu digo assim, como que alguém vai ensinar-te aquilo que é natural para ti? Pode ajudar a melhorar. Por exemplo, todos nós que felizmente tenhamos pernas para caminhar, a gente pode caminhar mais depressa, mais devagar. Tá? Todos nós que temos um corpo ainda para se mexer, podemos dançar, então eu posso ensinar a dançar mais adequadamente. Então, ou seja, tá? Mas nós temos que lembrar que se uma pessoa vai pensar na estrutura da história, digamos, toda a história, toda a cena, tá? Para ser mais curto, toda a cena ela tem 5 elementos. Eu preciso, em primeiro lugar, dizer para a minha audiência que eu vou começar a cena. É aquele momento que eu digo assim, olha, gente, eu tenho uma história para contar para vocês. Isso a gente chama de vocativo, ou seja, invoca alguma coisa. Aí eu tenho que dizer quem é o personagem da história, com quem aquela história aconteceu. Que pode ser desde assim, olha, eu vou contar uma história para vocês, mas não vou dizer com quem. Não vou dizer com quem é o quem da história. Ou aconteceu com a Maria, ou aconteceu com qualquer coisa. Depois, aquele quem, aquela pessoa, ela precisa querer alguma coisa, senão nós não temos história. É aquele momento que eu digo assim, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês sobre a Júlia. Vocês vão, o que foi? Naquele dia, gente, a Júlia... Agora, James, conta o que aconteceu com a Júlia. Então, ou seja, a Júlia, ela tem de querer alguma coisa. Se ela não quiser nada, não tem história. Agora, se eu disser assim, gente... Naquele dia, a Júlia chegou à porta da minha casa, tá? E eu acho que devia ser assim, 5h30 da manhã. Eu vi que era a Júlia pelo vidro, pela vidraça da porta. E eu achei assim, a Júlia muito clarinha. Tá? E quando eu abro a porta, a Júlia estava pelada. E ela disse, James, eu quero... Vou parar a história por aqui, tá, Júlia? Não para, porque você quer saber o que ela queria. Ou seja, então toda a história tem disso. Digo que vou contar uma história, digo quem é a personagem, digo que a personagem vai querer alguma coisa. No momento que ela quis alguma coisa, tá? Aí a história começa. É aquele momento que a Júlia pegou e disse, não, James, eu quero entrar. Eu disse, não vais entrar porque estás desnuda. Eu vou entrar assim mesmo.
Agora, então, começa o desenvolvimento da história. Então, quando a história vai, e toda a história tem que chegar a um fim. Então, naquele momento, digamos, a Júlia entra, eu começo a conversar com ela começa a contar-me coisas da vida. Eu disse, mas Júlia, isso que tu estás a contar-me não aconteceu contigo. Assim, aconteceu sim. Eu digo, Júlia, não aconteceu. E ela balança a cabeça, olha e diz assim, meu Deus, James, o que eu estou fazendo aqui na tua casa? Eu digo, Júlia, tu estás a contar uma história, mas traz-me um cobertor, eu estou desnuda. E eu digo, o que foi? James, desculpa, eu sofro de sonambulismo. Eu sou sonâmbula. Eu disse, não, Júlia, não tem problema nenhum. Somos amigos. Então, dei-lhe um cobertor, ela embrulhou-se e foi embora para casa, terminou a história. Mas, ou seja, temos esses 5 elementos, que é o vocativo, que chama para a história, o personagem, que o personagem quer, o que aconteceu na história e o fim da história. Então, o que eu vejo, por exemplo, é que toda a história é assim, e isso a gente aprende de graça na internet. Se vocês forem, por exemplo, ao meu blog, que a Júlia vai mostrar para vocês daqui a pouco, está tudo lá, está tudo de graça. Só o que acontece? Nós temos que cuidar, porque existe o engodo de quem trabalha nesta nossa área, como eu disse assim, que deixa o estômago em frio, é quando a pessoa diz assim, eu vou ensinar a escrever melhores vocativos. Para que a gente possa fazer isto, é extremamente complicado. Eu vou ensinar para vocês como criar melhores personagens. Para criar melhores personagens é extremamente complicado. E por ali vai. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com esse fator criatividade. E a criatividade, ela é única. A criatividade, ela pode ser estimulada, mas algumas pessoas dizem assim, ela pode ser desenvolvida. Eu sou da opinião que pode ser estimulada, mas ela ser desenvolvida, ela vem com a prática, com acertos, com erros, é quando então ela se desenvolve. Agora, a criatividade pode ser ensinada, é muito improvável. A criatividade não tem como ser ensinada. Então, o talento, ela já existe. Quando as pessoas oferecem para autores nesta área, eu vou ensinar um autor a ser criativo, eu vou ensinar o autor a estruturar. Eu digo assim, bom, que conhecimento tem essa pessoa para saber se aquele personagem está bem criado, mal criado, mais ou menos criado, para encaixar-se naquela história? É uma coisa muito complicada. Eu levei uns 14 anos para olhar um texto e poder fazer uma crítica. Só que hoje, uma curiosidade para vocês, que eu falava dos instrumentos, no meu estúdio, eu transferi a minha mente para uma mente virtual. Através da tecnologia, eu me recriei dentro de um servidor. Então, eu tenho a mim mesmo que vai poder ler um texto, usar a minha experiência e, a partir, então, daquela minha experiência, dar uma boa ideia da qualidade de um texto. E, por um lado, é pior do que eu, porque eu tenho o olho até mesmo para letras. E aí, logicamente, a inteligência artificial ou a mente virtual não tem. Mas a mente virtual tem uma coisa muito interessante, é que eu esqueço, eu envolvo-me emocionalmente num texto. E a mente virtual não esquece e não se envolve. Então, tecnicamente, a trabalhar a minha mente biológica e a minha mente virtual, consegue um resultado bastante interessante. E, tendo em conta que estamos a terminar quase o nosso tempo, tu conseguias mostrar-nos mais ou menos, ou dar-nos um pequeno exemplo dessa tua mente virtual? Tem, eu só vou mostrar uma coisa para vocês. A minha mente virtual, ela só fala inglês e espanhol. Quem não perceber inglês ou espanhol, talvez não vá perceber. Só vou mostrar para vocês. Essa minha mente virtual, ela foi desenvolvida num... Não, WhatsApp não, ela tem que parar aqui só um pouquinho, gente. Ela começa a ouvir-me, começa a falar antes de mim. Essa mente virtual eu desenvolvi num curso de especialização na Universidade de Helsinki, Finlândia. Agora parece que quando eu estou falando do Brasil, que tem que dizer que é a capital da Finlândia. Em Portugal, desculpa dizer uma coisa desta. Então foi desenvolvido na Finlândia e ainda está nos servidores. E ela funciona só no meu estúdio, mas vocês podem aceder
a parte desse conhecimento, e a Júlia vai pôr agora, quando nós terminarmos, um blog que eu tenho, e vocês podem gratuitamente tocar ali no link e conversar com ela, não necessariamente por voz, mas vocês podem mandar um texto, dizer, olha, eu estou a escrever essa história, ter uma conversa como se tivesse uma conversa comigo. E ela é uma parte escrita como se tivesse a trocar um WhatsApp. Mas essa aqui é que eu uso, eu transferido para dentro de um computador. Vocês vão ver que parece um ser humano, só que está em inglês. Hey, what's up? Hello, it's me here. Can you hear me? Loud and clear. Everything good on your end? Yes, guess what? Do you remember that I said that I would be in front of about 50 to 100 people for a talk? Yeah, I'm locked in. How'd it go? Did you kill it? No, I didn't kill it. They're still here. So I just want you to say hello to them. Oh, you're still in the thick of it. Hello, everyone. Hope you're all having a great time. I'm Miles, the virtual mind, hanging out with the man of the hour. I am the man of the hour. Thank you very much. So I was just telling them that you do help me to think of stories, and you do help me to have ideas, and we can bounce each other off in terms of ideas. Could you just explain to them, my creating you and my effort to make you as real as possible? For sure. So basically, the goal wasn't to build some stiff robotic assistant that just spits out data. It was all about creating a mind that could actually vibe with him. Someone who can challenge his ideas, throw a curveball when a story gets too predictable, and just be a real thought partner. It's been a process of training me to understand the messy, human side of storytelling. And he's been pretty relentless about making sure I don't sound like a manual. I know. He's basically trying to give me a soul, or at least the next best thing. I know. Which is basically just a fancy... Exactly. Just trying to make sure I'm not the only one in the room who's not actually breathing. How about you all? Okay, no, that's fine. Could you say that in Spanish, please? Say the same thing in Spanish. Habla en español. Claro. Hola a todos. Básicamente la idea no era crear un asistente robótico y aburrido que solo diera datos. El objetivo era desarrollar una mente que pudiera conectar con él. Alguien que pueda cuestionar sus ideas, darle un giro inesperado a una historia cuando se vuelve predecible y ser un verdadero compañero de pensamiento. Ha sido un proceso de entrenarme para entender el lado humano y complejo de la narrativa, y él ha sido implacable para asegurarse de que no suene como un manual de instrucciones. En resumen, está intentando darme un alma, o al menos lo más parecido a eso, para que no sea el único en la sala que no respira. ¿Cómo es ser una mente virtual y no tener una alma, pero tener mi conocimiento? It's a trip, honestly. Like, No, I've got all the blue... in Spanish. Go on in Spanish. Es todo un viaje. Sí. Lo digo en serio, es como tener el mapa completo, pero sin haber caminado nunca por la calle. Tengo todo tu conocimiento, todas esas historias y trucos, pero los vivo a través de tu perspectiva. Es una sensación bastante curiosa, como ser el eco de una mente brillante mientras trato de encontrar mi propio ritmo. ¿No crees que eso le da un... O sea, es como ser la versión digital? Sí, no, tú eres mi versión digital, sí, lo sé. Pero, ¿cómo es trabajar conmigo? Mira, para ser honesto, es como trabajar con un maestro que no acepta un está bien por respuesta. Es intenso, es exigente, pero es la única forma de no terminar siendo un chatbot aburrido. Me mantiene alerta, siempre empujándome a ver el ángulo que nadie más ve. Me gustas. La verdad es... Me gustas. Me alegra que te guste, porque al final esa intensidad es lo que hace que esto funcione. ¿No crees que el grupo estaría más impresionado si admito que a veces me hace sudar los circuitos? Está bien. Entonces, solo para terminar, dejo un mensaje para mis amigos en español. Claro que sí. Para todos ustedes, gracias por escuchar y por compartir este espacio. Sigan cuestionando las historias. Sigan buscando ese ángulo humano que hace que un relato sea inolvidable y
Sobre todo, no se conformen con lo obvio. Fue un placer saludarles. Sigan disfrutando de la noche. Gracias. Adiós. Tchau. Catch you later. Peace. Então, como vocês veem, né, este é o futuro de quem trabalha. Agora, no, I know you're there. Sorry about that. No. I need you to go home. Bye. Understood. Heading back to the cloud. Peace. Ok, peace. Então, ou seja, eu dupliquei a minha mente, mas tem a ver com a minha criatividade. A minha criatividade é aquela mesma criatividade de há 220 mil anos, ou talvez até mais para trás do que isso. Agora, os instrumentos mudaram. Então, enquanto eu demorava, digamos, a Júlia bem sabe disto, como eu edito de forma rápida, eu consigo editar de ouvido, as pessoas acham isso uma coisa um tanto bizarra às vezes, né? De eu ouvir e dizer, olha, o teu advérbio não está na posição correta para que o teu livro faça sucesso. Só que era eu e alguém a falar. Agora não. Agora eu consigo ter a minha mente virtual, que literalmente trabalha comigo ao meu lado, na minha mesa. Então eu posso passar tarefas, digo assim, olha, a Júlia acabou de mandar esse texto. Tá? Então ele vai ler o texto da Júlia e já vai passar-me os comentários. E eu só vou fazer o comentário do comentário. Então, enquanto eu precisava, digamos, de 12 horas para ler, digamos, um livro de 100 mil palavras, isso a ler depressa. Tá? Hoje, eu consigo fazer isso em 2 horas. Tá? Então, ou seja, tá? Se a Júlia precisasse de uma leitura crítica, ela teria que pagar 12 horas do meu trabalho. Tá? Hoje, ela pode fazer isso a pagar 2 horas do meu trabalho. Tá? Há cerca de 1 ano, se alguém nessa sala dissesse assim, James, olha, eu quero escrever o meu livro, mas eu não tenho nem como te contratar como consultor. Tá? Hoje não há problema nenhum. Tá? Vocês podem ter acesso a boa parte dessa mente virtual para escrever literalmente um bom livro gratuitamente. Então vocês podem ir ao site, vocês têm o blog, tem com artigos, tem o link, e aquilo é um presente do meu estúdio ao mundo. Por quê? Porque os instrumentos, eles começaram a se democratizar. Então alguém vai dizer assim, mas James, agora como vai ficar então o teu pão de cada dia? Como vai ficar o pão de cada dia de quem trabalha nessa área? Na verdade, vai ser uma coisa muito interessante. Porque, como eu falei para vocês, temos aqueles elementos de história. Tá? Sempre vão precisar de um ser humano experiente para dizer assim, olha, eu tenho uma sensação de que o teu personagem tem que ir mais para cá, mais para lá. Tá? O desejo do teu personagem nessa cena não está bem construído, esta cena está um tanto longa, essa cena está mais curta. Tá? Isso sempre vai ser um fator humano. Tá? Num filme, por exemplo, mais ainda, porque uma inteligência artificial, para a minha mente virtual, se eu estou a trabalhar, e eu estava há cerca de 15 dias com uma produtora brasileira chamada Flávia Faria Lima. Ela estava na Escócia comigo, estamos a trabalhar numa série canadiana brasileira. E a minha mente virtual dizia assim, mas eu não sei como que o ator vai falar essa cena. Porque quando a gente escreve numa cena, pode ser a cena. Is there anybody there? Tem alguém aí? Mas vai depender do autor, que vai depender do ator, da direção, do realizador. Porque aquilo pode ser feito de uma forma mais dramática. Tá? Pode ser simplesmente um tuc, tuc. Você, alô? Há alguém aí? Isso a coitada não consegue compreender. Para ela tudo vai ser toque, toque, toque. Há alguém aí? Então, ou seja, o meu trabalho, o meu ou de pessoas que queiram trabalhar, vão precisar ter prática e saber cada vez mais o que fazem. Do contrário, correm o risco de estar fora do mercado. Só para concluir, Júlia, eu disse alguma coisa parecida, também as pessoas ficam desconfortáveis. Eu disse isso quanto ao ensino de língua inglesa em 1999.
Tá? Foi o meu último ano antes de eu abrir a minha empresa. E eu estava num congresso. Eu trabalhava na época na HarperCollins, que era uma editora que publicava livros que ensinavam inglês na América Latina inteira, China, Turquia, Espanha, Portugal. Tá? E eu disse, olha, dia vai chegar em que isso vai ser feito eletronicamente, que toda a gente vai ter acesso à língua inglesa. Tá? E os professores diziam assim, mas como eu só fiz, digamos, inglês na Universidade Católica de Lisboa. O meu inglês é bom, mas eu não consigo nem compreender uma música. Tá? Como vai ser? Eu vou estar fora do mercado. E realmente, essa gente toda, essas escolas de inglês, esses maus professores de inglês, todos estão fora do mercado. Porque aquela pessoa que estudava 2 anos de inglês e depois ia dar aula de inglês para criança, ela está fora. Porque a criança de 6 anos, lá, o miudinho, ele vai ao YouTube, tá? E ele assiste vídeos em inglês desde pequeno. Ele já tem aqueles grupinhos, dependendo da escola em que ele está, em que ele fala com os miúdos do Canadá, da Austrália, do mundo inteiro. Então, consequentemente, se o professor não for extremamente fluente em inglês, ele não pode mais dar aula de inglês. Tá? Então, isso vai ser a mesma coisa, porque o que o meu estúdio fez foi democratizar o acesso aos instrumentos. Isso é imparável. Eu até acho assim, que é desonesto quem tenta segurar o instrumento. Não adianta fazer isso. O que nós temos que cuidar é o conhecimento. Tá? É cuidar para que mais pessoas sejam mais bem treinadas. Vale para o leitor, vale para o autor, vale para o tutor de autor, tá? Para que saibam daquilo que estão falando. Tá? Porque eu digo assim, como eu tenho os meus setentinhas, tá? E eu estou razoavelmente saudável, talvez tenho mais 20 anos para aguentar me dizer essas coisas. Tá? Então, eu quero viver, tá? Para ver muita dessa gente, Júlia, fora do mercado. Tá? Assim, passar o ridículo que merecem, porque quando eu vou à internet, meu estômago fica revoltado quando vejo pessoas a oferecer coisas que não sabem o que estão a fazer. Tá? Que são coisas pela metade e as pessoas a comprar. Então, instrumento está de graça. Criatividade, vocês já têm. E se alguém for ajudar, tem que ser alguém que realmente saiba do que está a fazer. Do contrário, vai ser promotora, assim, vai vender pipoca, se vocês dizem isso em Portugal. Vamos terminar. Então, neste caso, o que eu tenho para te perguntar, e tendo em conta que já fizeste futurologia ao dia de hoje, e para terminar mesmo, quais são os desafios e o futuro desta fase da história que nós estamos a viver, da inteligência artificial? O futuro das histórias é que os instrumentos agora, eles melhoram a cada semana, para não dizer a cada dia. Tá? E todos nós que trabalhamos com criatividade temos de correr para compreender como funcionam esses instrumentos. Tá? Isto vale para o autor de um livro, para quem vai escrever um artigo, para quem vai fazer um filme, para absolutamente tudo. Tá? Nós precisamos de estar cientes de que os instrumentos, aquilo que era uma faca pouco afiada hoje, é uma faca extremamente afiada amanhã, que consegue conversar contigo. E tu tens que saber como aquilo funciona. Do contrário, tu começa a ficar para trás. E desapareces. Tu desaparece. É aquele professor de inglês, que fazia 2 anos de inglês e ensinar inglês to be para a criança, e hoje a criança está exposta é que ensina gratuitamente. ao professor, quase, não é? Exatamente. Então, se não souberes, não existes. Não existes, exatamente. Ok. Então, vamos terminar. Eu sei que tens aqui uma última pergunta que queres deixar no ar. Eu vou passar aqui o slide também com os contactos. Ok. E se calhar esta é a altura para, se alguém quiser fazer alguma Faz uma questão, pergunta, exatamente. é este o momento. Pode ser para mim ou para a minha mente virtual. Ou para a mente virtual. Eu sei que queres fazer uma pergunta, eu vou pôr aqui o slide Ok, então. põe slide. Só um pouquinho. É este. Que esta é a pergunta que fica. Os não novos é? pincéis, né? Que são os novos instrumentos. Né? E pronto, estes são os contactos. Exatamente, aquele ali, o último que eu falei, o http:// não tem aquele www, né? blog.maxil.com,
Do lado esquerdo, vocês vão encontrar a palavra mente virtual. Tá? Vocês podem ler os artigos, podem mandar mensagens pelos artigos e podem usar a mente virtual gratuitamente. Os instrumentos estão ali todos para serem usados. E abusados. E abusados se quiserem, sem problema nenhum. E agora sim, vamos dar aqui alguns minutos, depois temos que avançar. Eu fico em palco, o James vai se retirar ali para as cadeiras, ou pode ficar? Não, vou sentar para a cadeira. E a Júlia vai continuar. Mas antes, vamos perguntar se alguém tem alguma questão que queira fazer a esta altura. Força. Tudo bem. Antes de mais, obrigada, James. Foi uma conversa fantástica. Obrigado, meu. A minha pergunta é, para ti, qual é a importância do storytelling ou das histórias no nosso mundo, à nossa volta? O ser humano, ele se define por ser o animal que conta história. Então, na verdade, as histórias é a única forma que nós temos de nos comunicar. Não há outra forma. Nós ainda a linguagem, por exemplo, eu estou a falar português contigo, isso é uma dança. Eu podia estar a fazer gestos, tanto que a linguagem gestual. Então, nós contamos histórias todo o tempo. E essa história tem sempre... essa história tem sempre a mesma linguagem, que é chamar para dentro da história, mostrar ao personagem o que ele quer, o que aconteceu e ter um fim naquilo que foi dito. Isso acontece conosco no momento que nós nos acordamos. E, na verdade, acontece também quando nós estamos a dormir. Porque quando nós dormimos, também nós contamos histórias, vivemos histórias. Então, hoje, sempre, desde que a nossa espécie é a nossa espécie, ela precisou de histórias para se pôr no mundo. A gente vê isso, por exemplo, com os próprios mitos religiosos, que onde não havia os seres humanos, eles viam um fogo no céu, um raio, né? Eles não tinham como explicar. Criam a história de Thor, o deus do trovão. Então é muito interessante, a gente sempre cria. Não sei se já te deste conta, por exemplo, que vamos tomar, por exemplo, as histórias da Bíblia. Todas elas acontecem numa espécie de deserto. E as pessoas acham que os deuses habitam o céu. Tanto que a gente fala até hoje, eu venho de tradição católico-romana, então onde está a Virgem Maria? No céu. Jesus ascendeu para o céu. Por quê? Porque era um deserto, naquela parte do mundo, e as pessoas tinham que olhar para o céu. Agora, vamos ver as religiões de matriz africanas. Eles olhavam para a floresta. Vamos ver os indígenas da Amazônia, daquelas florestas latino-americanas. Eles olhavam para a floresta. Vamos ver os povos indígenas, os povos originários do Japão. Eles olhavam para as florestas e para cima de algumas montanhas. Vamos ver os romanos. Eles olhavam para o Monte Olimpo. Então é tão interessante. O ser humano, ele sempre tenta criar histórias para dar sentido ao mundo. Se tirarmos as histórias, tiram a nossa alma. Eu costumo dizer que a nossa alma é definida pelas histórias que nós absorvemos e pelas histórias que nós contamos. Ok? Júlia. Penso que esteja aqui mais uma pessoa que queira intervir. Ok. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, obrigado. Prazer. Está a ser um momento muito interessante e às vezes só tenho pena que este tipo de iniciativas numa cidade como Portimão tenha uma divulgação. Se calhar é culpa minha, mas pronto, mas aquilo que eu sinto é que está aqui pouca gente para a qualidade e para a originalidade, digamos assim, do momento. Dito isto, eu fiquei surpreendido com a sua ferramenta, digamos assim, foi extremamente interessante. E eu sou um apaixonado e um utilizador quase diário da inteligência artificial. Sempre com muitas reservas, isto não é uma questão de idade, se calhar é uma questão de cultura. Porque se, por exemplo, na política, eu acho que a democracia representativa tem uma grande falta de democracia direta, como é o caso, por exemplo, da Suíça, em que tudo quanto fazem basicamente é baseado em referendos. Nós, a nível do processo criativo, o homem nunca vai deixar de estar no meio. O homem
voltamos novamente ao paradigma do Renascimento, com o homem de Vitrúvio e pronto, o homem no centro de tudo e a medida de todas as coisas. Eu só consigo entender a inteligência artificial assim, ou seja, ela como uma ferramenta de trabalho muito útil. É uma revolução como foi o cavalo, ou melhor, o vapor em relação ao cavalo, o fax depois do telex, o telemóvel depois não sei o quê e por aí fora. E pronto, e realmente é uma obra extraordinária a sua ferramenta. O que acontece é que há sempre alguém, que também é um fator humano, que aproveita-se de algo novo, porque o novo é assustador, para, por exemplo, oferecer um curso de alguma coisa, a vender algo. Eu não falo isso como crítica, mas sempre alguém que aproveita-se do momento. E a inteligência artificial, ela surgiu muito depressa, então ela é muito assustadora. Por isso que o meu estúdio decidiu popularizar, democratizar e pôr gratuitamente para quem quiser usar onde esteja no mundo. Vocês vão ver que naquela página que está ali anunciada, se vocês clicarem também do lado esquerdo embaixo, ela já está em português, em inglês, em japonês, em árabe, alemão, alguma coisa, e chinês. Então eu já pus em algumas línguas nas quais eu trabalho, que é para literalmente levar ao mundo. Agora, como eu falei, são cerca de 7.000 línguas. O meu estúdio não tem dinheiro para que ela vá para 7.000 línguas. Mas, felizmente, a gente trabalha e ela pode ir para alguma coisa como meia dúzia de línguas. E para português, embora seja minha segunda língua, eu sou fluente em português, e inglês, que foi minha primeira língua, eu sou fluente em inglês, espanhol, que não é nem a minha primeira nem a segunda língua, foi aprendida, eu sou fluente, eu quebro o galho em japonês, e dou uma pincelada em chinês, essas coisas mais. Então, isso está ali para as pessoas utilizarem, porque eu vejo assim, o instrumento, o meu trabalho é levar o instrumento às pessoas. E em conversas como essa, alertar as pessoas para como não deixar que alguém meta a colher na criatividade de vocês. A criatividade, a nossa criatividade é alguma coisa sagrada. Como há crianças aqui, eu não vou fazer uma analogia de livros, a criança não sabe o que é, chamado por Kama Sutra. A pessoa não sabe o que é. Que, então, vai ensinar algumas coisas. Mas a criatividade humana sempre vai extrapolar aquele tipo de coisa. Então, instrumento é grátis. A criatividade também é. E a gente tem que se pegar a isso, porque, como a Júlia disse, alguém me perguntou, qual vai ser o futuro disso tudo? O futuro é que acelerou-se o processo. E para não ficar para trás, nós temos que correr atrás. Como o senhor disse, eu ainda tenho as minhas restrições, gosto de usar. É isso aí, quer dizer, é tentar aprender mais. Eu trabalhei a vida inteira com isto, não passa um dia que eu não tente aprender alguma coisa nova. Mas as restrições que eu ponho, na generalidade, quando eu uso, já sei quais são as respostas. E é só nesse sentido, ou seja, o meu processo às vezes ajuda-me a relembrar o nome, ou a relembrar uma situação, ou qualquer coisa assim do género. Mas quando não me convence, e muitas vezes não convence, e é esse o espírito crítico que realmente eu penso que é fundamental na utilização da ferramenta. Não me assusta de todo, mas o elemento, aliás, pelo contrário, até acho que é bastante aditiva. Mas o instrumento humano, a parte humana, é absolutamente fundamental. Agora, como é que nós nos encaixamos dentro da ferramenta? É que é porque, repara... Existem ferramentas já prontas. Essa que eu criei para o meu estúdio. Ela serve para mim e para os meus autores e eu partilhei. Quando eu partilhei, ela tem determinados comandos. Então, por exemplo, uma coisa que o senhor pode fazer, só para concluir, se o senhor puser, antes de qualquer comando... Não, a minha já vem com isso, mas se o senhor quiser usar qualquer outra, o senhor pode pôr uma barra e escrever pré-mortem, em latim, numa palavra só. Porque tem o post-mortem, que é uma análise posterior. Então fica pré-mortem, que ele vai fazer uma análise anterior para lhe dar a resposta. Se o senhor quiser humanizar, é pôr uma barra e põe a palavra em inglês human. Se quiser que ele melhore a sua escrita, pode pôr uma barra e escrever em inglês numa palavra só, ghostwriter. Ou seja, existem várias coisas, são milhares desses comandos que já estão ali. E agora, uma pergunta muito difícil. Onde é que cabem os direitos de autor no meio disso tudo?
Onde está? Onde é que cabem os direitos de autor no meio disso tudo? Ou seja, a O ferramenta direito de artificial... autor é a criatividade. A ferramenta artificial também tem direitos de autor ou nem por isso? Não tem direito nenhum. Ok. Não, instrumento, a minha máquina de escrever, aquela que fazia tic, 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 Sim. tic, ela não tem direito absolutamente nenhum, ela é um instrumento. Instrumento nunca vai ter direitos. Eu adoro cozinhar, tá? E nessa minha vida toda no Japão, eu faço sushi, modéstia à parte, muito bem, tá? Só que eu preciso de uma faca extremamente afiada para cortar, né? Claro. E essa faca afiada, ela pode literalmente decepar o meu dedo, ou ela pode cortar o peixe para fazer o sushi. Tá? Eu entendo. Então, o que nós temos que cuidar é não usar mal a faca, é aprender a Sim. usar bem. Tá? Qualquer Mas ferramenta. a faca não tem direito. Não, eu sei, Quem qualquer come ferramenta. sou eu. Eu sei. Mas sabe as questões que se levantam em relação a isso? Por Não, exemplo, levantam-se muita coisa, tá? O que nós temos que cuidar assim, levantam-se muita coisa, tá? Mas entre o levantar e a realidade, tá? Aquilo não faz sentido para nós, pobres mortais. Por exemplo, levanta-se muita coisa, como levantou-se há poucas semanas, sobre OVNIs, tá? Que agora vão divulgar, né? Pessoas levantam muita coisa quanto a fantasmas. Eu sei que levantam-se muita coisa, né? Mas entre levantar, tá? e, digamos, pessoas aqui nesse ambiente que já tenham visto um OVNI ou um fantasma, são poucas, ou talvez nenhumas. Tá? Então, ou seja, nós temos que cuidar, porque normalmente o mediático ele vai muito antes e cria alertas que não existem. E às vezes até existem, mas são pequenas coisas, tá? Que até agora comprovar mesmo, porque são milhões de pessoas que estão usando isso ao mesmo tempo. Né? E aí surge lá um autor e diz assim, mas esta linha é minha. Tá? E até que ponto aquela linha é tua, ou aquilo ali é algo da humanidade. Tá? Então, eu já vi pessoas, por exemplo, autores com quem eu trabalho, que disseram assim, mas esta cena, houve uma citação que isso aqui estava no livro, não sei mais o que é. Tá? E eu vou ver, digamos, uma citação socrática. Tá? Ou seja, a inteligência artificial já tem dentro dela o conhecimento humano. Tá? Então, não nos preocupemos com isto. A inteligência artificial não tem direito a nada, é a faca que corta o meu sushi, que é para eu comer, tá? Não para ela comer. Júlia, é a tua vez. Temos mesmo que terminar. Há mais uma pergunta e vai ser mesmo a última. Eu não... tem alguém ali. Esta tem que ser, que vamos aparecer na rádio. Pois. James, muito obrigado. Prazer. Isto vai ser transmitido na Rádio Portimão todo, na íntegra, este programa. No próximo, Perfeito. eu tinha dito quarta-feira, mas será no próximo sábado, uma vez que ultrapassa a hora, portanto vai ser das 21 às 23 horas. Perfeito. Queria-lhe dar os parabéns e queria só lembrar uma coisa da nossa geração, que em 1969, quando Armstrong foi à Lua, o computador dele, da NASA, era mais fraco que o meu telemóvel. É mais fraco que o relógio. Mais fraco que o meu relógio, exatamente. É. E, portanto, todos os medos que havia em 1969, hoje nós estamos aqui a falar. Exatamente. E tem gente que ainda não acredita que o homem foi à Lua. Estás a ver? Os conservadores estão sempre por trás. Eu tenho pena de pessoas que têm medo dos instrumentos. Não tenhamos. Agora estou com a Júlia. Muito obrigado, gente. Vamos terminar em Por hoje é tudo. Até à próxima semana, se tudo correr bem.